Olá, boa noite a todos. Agradecer a Viviane a parceria. Então, eu vou convidar aqui o professor Alexandre para a gente iniciar a nossa live. Olá, boa noite. Então, agora eu vou convidar aqui o professor Alexandre para dar início à nossa live. O professor Alexandre ele já está conectando para que eu possa convidá-lo e a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Boa noite, Olá, Alexandre. olá, Tudo boa bom? noite. Como vai? Tudo bem? E você? Tudo bem. Primeiro eu queria te agradecer, né, pela seu precioso tempo. Aí a gente sabe como que seu tempo tem sido corrido, né? Te agradecer e te apresentar, né? Você é superintendente de pesquisa do HCOR, médico intensivista na UTI do HCOR e na UTI de queimados da Faculdade de Medicina da USP, é coordenador do BRICNET e vice-presidente do ILAS. Então, agradecer mais uma vez. Essa nossa live ela tem aí a parceria da Ateneu com o nosso curso de manejo clínico aqui para os hospitais públicos do Brasil inteiro. E essa discussão, eu não tenho dúvida que ela vai ser muito preciosa, né? Que ela vai tratar, a gente vai falar aqui do tratamento e das pesquisas clínicas relacionadas à Covid-19. Então, agora eu queria te deixar com a palavra e a gente vai discutindo. Obrigada, Bom, Alexandre. muitíssimo obrigado, Andressa, pelo convite para participar. É uma honra, um prazer poder conversar contigo. Também é uma pessoa que se dedica também tanto à assistência como à pesquisa e ao ensino. Então, super agradecido aí pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. Ficou, Te agradeço. bom, fico à disposição. Acho que a ideia é a gente conversar um pouco de pesquisa, né, e Isso. de Então a assistência gente. nessa fase de Isso, na, Alexandre. Se você quiser começar falando um pouquinho para a gente, né, da questão da eficácia da cloroquina, dos estudos que já tem disponíveis. perfeito. Então, nós, acho que logo que começou a Covid, já nas primeiras semanas ali de janeiro, se,
começou-se a falar um pouco de potenciais terapias para pacientes com Covid, né? E desde o início, entre os potenciais candidatos, assim, surgiu a cloroquina e o derivado dela, que é a hidroxicloroquina. Então, todo mundo sabe, mas de qualquer modo, só para relembrar, um antimalárico, uma droga que já é usada há muitas décadas para tratar a malária, e depois até para uso crônico em pacientes com artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico, porque ela tem uma propriedade, ela tem uma ação anti-inflamatória fraca também. E aí, lá a partir de janeiro, a gente já começou a ouvir relato de uso de hidroxicloroquina fora de contexto de pesquisa, uso compassivo, né? Porque ela é uma de várias drogas que tem efeito contra os coronavírus in vitro. Então, além da cloroquina, não é a única droga, mas é uma droga que já no primeiro... A gente tem alguns tipos de coronavírus que infectam o ser humano, dos quais os mais graves é o SARS-CoV, né, a MERS, e agora surgiu o SARS-CoV-2 que causa Covid. Então, a SARS, que é aquela doença parecida até com a Covid, mas que ficou mais na China e que a gente teve no início dos anos 2000, motivou algumas pesquisas com algumas drogas e poderiam ter ação contra o vírus, e aí se viu que a hidroxicloroquina, ou a cloroquina também, são bastante potentes, né, contra o vírus in vitro, em alguns tipos de experimentos in vitro. E a partir daí, só para deixar bem claro para todo mundo, né, isso jamais teria sido suficiente para a gente passar a utilizar uma medicação na prática clínica. O fato de você ter um fármaco que, numa placa de vidro, numa cultura de células, onde você tem proliferação viral, ela se mostra eficaz para impedir a proliferação do vírus. Então, não basta isso, né? Você precisa de ter evidência em outros estudos pré-clínicos, né? Em modelos não somente num tipo de modelo in vitro, mas em vários modelos in vitro, além disso passar para os modelos em animais, depois para os testes em seres humanos, enfim. Acontece que essas etapas, elas efetivamente não aconteceram, né, na Covid, e passou-se a ter o uso descrito como compassivo, justificado como por compaixão, né, mas sem ter a devida evidência clínica. E aí, quando o problema estava chegando no Brasil, em março, segunda quinzena, um grupo de pesquisadores, diferentes instituições, começou a pensar em projetos de pesquisa para testar medicamentos para Covid, entre os quais a hidroxicloroquina associada à azitromicina. E depois a gente acabou se organizando e montando um grupo, a gente chamou de coalizão, porque eram grupos de pesquisadores separados que tinham projetos parecidos. Então formou-se uma coalizão de instituições, que é o Einstein, o HCOR, o Sírio-Libanês, o Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, Moinhos de Vento, Porto Alegre, BP, PCRI, que é uma instituição de pesquisa, e a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, para fazer alguns estudos, e aí isso acabou prosperando, bom, a gente acha pelo menos. Excelente! E agora a gente está com vários trabalhos nessa área e testando vários fármacos, entre os quais a hidroxicloroquina associada à azitromicina. E vocês já fizeram a randomização, acho que nessa primeira fase, do último paciente, né? Isso, então, dos sete estudos, três deles avaliam a hidroxicloroquina com ou sem a azitromicina em diferentes populações. O estudo 1 avalia a hidroxicloroquina associada à azitromicina em pacientes com doença moderada, que a gente definiu como aquelas pessoas que internam no hospital, mas que não precisam de oxigênio, ou então, se precisam, no máximo 4 litros, ou seja, uma demanda baixa de oxigênio. E nesse estudo a gente compara a associação azitromicina e hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina isolada e um grupo controle sem os medicamentos. Esse estudo ele
o objetivo era incluir em torno de 660 pacientes, a gente acabou a inclusão agora na segunda-feira. Então, em 45 dias foi super bacana, assim, 50 Eu imagino. hospitais no Brasil, a gente correu muito aí começou no dia 29, se não me engano, de março, penúltimo dia de março, e agora no dia foi essa segunda-feira que passou, a gente acabou a inclusão dos pacientes, né? E já tem aí uma previsão de quando que vocês vão começar a analisar os dados, publicá-los? Sim. A gente teve uma análise interina, que foi um comitê independente, e essa análise a gente não tem acesso aos dados, né? Os pesquisadores Sim. que estão conduzindo o estudo desconhecem ainda o resultado. A única coisa que a gente sabe é que o Comitê de Monitoração de Dados pediu para seguir o estudo. Eles fazem isso quando não tem um sinal muito forte. Se houvesse um sinal muito forte de que está prejudicando os pacientes ou de outro jeito que está claramente beneficiando os pacientes, eles poderiam ter pedido para parar o estudo, né? Sim. Mas não foi o caso. Então, pediram para seguir o estudo. E aí, a previsão agora é que no começo de junho, na primeira semana, a gente deve fechar o segmento para o desfecho primário, que é em 15 dias. Então, isso está previsto para acontecer no dia 2 de junho, o segmento do último paciente. Isso, lógico, desde que a gente não atrase um dia o segmento de ninguém, que todos os centros consigam fazer o segmento de todos os pacientes no dia certo, mas o que é um desafiador, mas é o que a gente está se propondo a fazer, né? E Sim. aí, já na primeira semana de junho, a gente vai analisar os resultados e aí submeter isso para publicação. O estudo 2 a mesma coisa. O estudo 1 foram 667 pacientes incluídos, e o estudo 2 foram 440 pacientes incluídos. O estudo 2 são pacientes mais graves do que um, e porque eles precisavam de mais que 4 litros de oxigênio, ou alguns até em ventilação mecânica, mais ou menos metade em ventilação mecânica desde o início. E nesse estudo, os pacientes eles recebiam uma associação hidroxicloroquina com ácido e um outro grupo só hidroxicloroquina, não havia um grupo controle sem nada. Então, esse estudo ele vai ajudar a nos dizer assim, se vale a pena associar a azitromicina à hidroxicloroquina. Não vai responder se a Sim. hidroxicloroquina é ou não é útil. É simplesmente se vale a pena associar. Associar. E da mesma forma, o estudo 1 acabou a inclusão na segunda, o estudo 2 acabou na terça. Então, quase simultâneo a gente acabou e, portanto, mais ou menos simultaneamente a gente vai ter como fechar a base de dados e analisar os resultados aí no começo de junho. Ótimo. E, Alexandre, eu queria que você comentasse um pouco dos estudos que já foram publicados, né, sobre o tratamento, as limitações, os estudos que, né, não podem assim ser colocados como parâmetro. A gente viu que existem algumas publicações que elas provavelmente, né, elas não seriam nem publicadas caso a gente não tivesse vivendo a situação da pandemia. Então, eu queria que você colocasse um pouco para a gente da situação atual, das evidências que a gente tem para o uso desses fármacos. Acho que o que todo mundo tem que estar atento, assim, nós todos, né, é que, em função da pandemia, a demanda de todo profissional de saúde, né, o interesse por qualquer coisa que diga respeito ao coronavírus aumenta imensamente. E aí, obviamente, existe. Eu acredito que é isso, é minha impressão, mas eu tenho quase certeza que é assim. Existe uma tendência também dos editores, dos periódicos médicos, de talvez diminuir um pouquinho a altura do sarrafo, vamos dizer assim, e deixar. Porque, como esses artigos geram um interesse grande, geram uma procura grande pelo periódico, citações aumentam, existe vamos dizer, uma propensão a publicar artigos que em outros tempos a gente teria uma certa ressalva, vamos dizer assim, de publicar, enfim. E aí alguns deles acabam ganhando notoriedade, né? E fora o fato de que mesmo artigos não publicados, que são impressos em sistemas de arquivo
para artigo que nem passou ainda por um sistema de peer review, né? Nem foi avaliado pelos Sim. pares, quer dizer, ele não sofreu nenhum tipo de avaliação criteriosa, é publicado num sites como o medRxiv, que ok, você vai ler o paper, mas você tem que saber que isso não passou por escrutínio ainda de revisores, enfim. Então essas coisas, elas estão inundando, assim, a gente está tendo acesso a isso, tá circulando isso por e-mail, por WhatsApp, entre os colegas, enfim. E é óbvio que a gente vai ter que redobrar, vamos dizer, o rigor, a cautela, e o que você percebe é isso, assim, que estudos que não são suficientes para definir que um tratamento realmente pode ter um efeito causal benéfico, atribuir um efeito de causalidade de que um determinado tratamento funcione, desenhos que não permitem isso. Né? Estudos observacionais não permitem que você diga, olha, esse tratamento é útil, funciona. A não ser que você tenha um efeito extremamente grande, o que não é o caso da maioria dos medicamentos, isso não é possível de ser feito. Então, o que a gente tem tido é isso, vários estudos observacionais que não têm grupo controle apropriado, que não são randomizados e que têm gerado informações que as pessoas têm dado um grau maior de confiança do que elas mereceriam, né? Então, no caso isso não é só que hidroxicloroquina, a gente está falando de hidroxicloroquina, mas acontece com vários outros tratamentos também para o COVID, né? Mas no caso da hidroxicloroquina, a gente tem pequenos estudos, o que ganhou muita notoriedade foi um pequeno estudo de um grupo francês e que Isso. foi divulgado pelo presidente Donald Trump, enfim, e todo mundo prestou atenção naquilo e acabou que o uso da medicação passou a ser disseminado, né? Disseminado e, em última instância, a gente tem que admitir que a gente não tem a menor ideia de se funciona ou não. Né? Uhum. Quando a gente vai olhar o que tem de evidência. Bom, modelo de mamífero, né? Então a gente está falando, vamos ter pesquisa pré-clínica. Então, normalmente a gente seguia a cadeia, o que um remédio precisa para entrar e ser aprovado a indicação. Então, pesquisa pré-clínica, estudo in vitro. Ok, funciona, super potente in vitro, né? No caso da cloroquina. Bom, estudos em mamíferos, né? Se eu administrar a hidroxicloroquina para um modelo de mamífero, um roedor, por exemplo, que a gente tem modelos de roedores infectados pelo SARS-CoV, não o coronavírus da Covid, mas o parecidíssimo, que é um outro coronavírus que causou a SARS lá nos anos 2000. A cloroquina ela não consegue ter nenhum tipo de efeito assim, para inibir a viremia. E aí, quando você vai para os estudos em seres humanos, quase todos são observacionais, a gente tem alguns estudos observacionais um pouco maiores de Nova York, dois trabalhos, publicado no New England, outro no JAMA, não sugerindo benefício, mas não quer dizer que não tenha, porque de novo são observacionais. Esses dias, aí essa semana, saiu um trabalho chinês, eu não lembro mais o nome do periódico, mas acho que é um periódico chinês, que foi só uma série de casos sem grupo controle, e eles atribuíram aos pesquisadores um efeito protetor, mas de novo, assim, estudo que não tem um desenho apropriado, né? Sim. Enfim, então, a maioria dos estudos não são randomizados. Começaram a surgir pequenos estudos. A gente tem um estudo randomizado chinês dos 60 pacientes que não mostrou nenhum tipo de efeito. O desfecho primário deles foi avaliar a carga viral no swab nasal. Dos 15 pacientes que receberam a cloroquina, 13 ficaram negativos no 7º dia, e dos 15 que não receberam, 14 ficaram negativos. Então, número virtualmente idêntico, parecido, não dá para dizer nada. Agora saiu um outro estudo pequeno também, de 150 pacientes, se não me engano, chinês, também publicado no BMJ, que também não mostrou nenhum tipo de efeito em carga viral. Então, por enquanto, assim, a gente ainda não tem evidência de que funcione, não dá para dizer que não funciona, mas simplesmente a gente ainda não sabe, né? Então, tem vários estudos em andamento, esses estudos da coalizão estão em andamento,
Que serão os maiores, vai ser o maior estudo até o momento, né? Mundial, né? Mundialmente falando, né? Olha, são estudos grandes. Agora, a gente vai ter em torno de 1.100 pacientes no estudo 1 e 2 e mais Uhum, 1.300 pacientes no estudo 5. O estudo 5 são pacientes ambulatoriais, mas esse ainda está numa fase mais inicial, tá? sim. Agora, há outros grupos que estão fazendo estudos grandes também. Os ingleses estão fazendo estudos com 4.000 pacientes. Então, há outros estudos grandes que a gente acredita que aí, em junho, julho, esses estudos vão começar a sair, essas evidências vão começar a sair. E não somente para cloroquina, né, mas para outras intervenções, outros tratamentos que, que a gente tem expectativa de que vá surgir aí esperamos, né, que alguma intervenção dessas tenha uma perspectiva de mostrar efeito. E desses outros tratamentos, assim, qual que você destacaria, né? E aí até um pouco pessoalmente, que você acha que tem uma grande possibilidade de ter algum efeito, né, para essa doença? Bom, então, assim, a doença ela depende da fase que a gente está com o paciente, a gente vai ter, nos primeiros dias de doença, o grande problema o que predomina é a viremia, a maior parte dos pacientes não tem manifestações graves nos primeiros 7, 8, 9, 10 dias de doença. O que você tem é níveis altos de vírus, principalmente nas vias respiratórias, superiores, inferiores, há outros órgãos também que acabam tendo uma concentração alta de vírus, rins e alguns outros, trato digestivo, onde você tem concentrações mais altas do SARS-CoV-2. Sim. E aí depois, numa segunda fase da doença, aí sim, predominam as disfunções orgânicas graves, a inflamação exacerbada, as grandes complicações. Então, a gente pode pensar assim, no tratamento, no que você pode oferecer para o paciente nos primeiros 7, 10 dias de doença e o que você poderia pensar que poderia ser útil para os pacientes já com os quadros mais tardios, né? Então, no começo, como o grande problema ainda não são as disfunções orgânicas, a inflamação predomina a viremia, a ideia seria tentar atacar o vírus, né? Fármaco que tem uma ação antiviral. E aí existem algumas possibilidades, né? A gente tem, talvez os dois principais alvos no vírus que a gente pode pensar primeiro, a protease, né? O vírus, Uhum. assim, três alvos principais. O primeiro é a entrada do vírus na célula. Então, o vírus ele se liga o receptor, ele tem uma proteína S, ele se liga a um receptor que é a enzima conversora que é o receptor da angiotensina, que é a enzima conversora da angiotensina, basicamente nos pneumócitos 2. E aí existem algumas medicações que teriam potencial de minimizar a entrada do vírus por essa via, tá? Arbidol é um fármaco que foi tentado, mas parece não ter funcionado muito bem, que vai nessa via. Talvez angiotensina 2 mesmo. E existem outras possibilidades aí de fármacos que a gente poderia tentar, ou até a própria enzima conversora da angiotensina recombinante. Também seria uma forma de você tentar ocupar os receptores S do vírus e evitar que ele entre na célula. Um outro alvo aí terapêutico, mas assim, tudo isso super preliminar, a gente não sabe muito bem se isso de fato tem grandes efeitos, vai ter grandes efeitos biológicos. Assim, o Arbidol, por exemplo, não funcionou. Aí vamos ver, aí tem essas outras moléculas aí, angiotensina 2, por exemplo, que talvez tenha algum efeito, mas também, pelo que eu olhei, eu não olhei profundamente essa evidência, mas os estudos pré-clínicos que eu vi não são tão promissores, tá?
Aí um outro alvo é a protease. O vírus, depois que entra na célula e começa a, a produzir as cadeias de oligopeptídeos, ele precisa de uma protease que quebra a cadeia de oligopeptídeo para formar as proteínas virais. E essa protease, ela é inibida por várias das proteases que a gente já usa para outros vírus, principalmente para HIV. Tá? Então, lopinavir, ritonavir, uma outra protease é o atazanavir. E essas moléculas, bom, o lopinavir e ritonavir já foi testado, né? Um dos primeiros trials publicados no New England foi com lopinavir e ritonavir, e ele não foi efetivo no desfecho primário. E a leitura do estudo foi, não funciona, o estudo é negativo. A minha leitura desse estudo é um pouco diferente. É um estudo, assim, ele não é muito grande, o trial, talvez falte poder, e dependendo do desfecho que você olha, ele tem um sinal positivo, ele tem um efeito estatisticamente significativo, por exemplo, em melhorar os desfechos clínicos em 15 dias. Então, ou seja, não, pode ser que não funcione, mas existe um potencial sim de que funcione com um efeito modesto. Sim. Tá? A importância, então, né, de conduzir outros estudos, né, ampliar o N. Talvez exista espaço para outros estudos. O problema é que essa medicação, o lopinavir e ritonavir in vitro, ela é um inibidor da proliferação viral, mas com potência baixa. Não é uma potência muito alta, ou seja, você tem que ter concentrações altas da droga para que você tivesse um efeito biológico bom no ser humano. Então, assim, ele é um antiviral, mas tem uma potência fraca, né? E aí surgem outras ideias. Pô, mas e se a gente associar um antiviral mais ou menos com outro antiviral mais ou menos? Como que isso vai funcionar? E o que foi feito na China também. Fizeram um trial pequeno de 120 pacientes que receberam no grupo tratado, foi em Hong Kong, receberam ribavirina com interferon mais o lopinavir e ritonavir. Né? A ribavirina ele é um bloqueador da terceira via, que eu ia falar, que a RNA dependente é RNA polimerase, que é uma enzima que vai fazer mais RNA viral. E aí você tem várias drogas que podem atuar nessa via, que pode inibir uma ribavirina, mas você tem o remdesivir, que está todo mundo falando, porque é uma droga super promissora. E tem outras drogas. Bom, nesse estudo de Hong Kong, eles associaram a ribavirina e o interferon, que é um antiviral, tem uma droga que tem um efeito antiviral, mas imunomodulador também, ao lopinavir e ritonavir. O trial que foi feito é um trial fase 2. O desfecho principal do estudo era, eles avaliavam o SWAB nasal do paciente diariamente. Ou seja, só na China, né, para você ter um camarada que aceita fazer SWAB nasal todo dia. Diariamente. Mas fizeram, que dói para burro, mas fizeram SWAB nasal dos pacientes diariamente. E o desfecho primário do estudo era negativar o SWAB nasal, e de fato os pacientes que usavam a combinação de drogas, em comparação a lopinavir e ritonavir sozinho, que usaram o coquetel, tiveram negativação mais rápida. Claramente mais rápida. Né? Num trial randomizado. Promissor, né? O desenho do estudo é certinho e tudo. Acontece que eram pacientes muito tranquilos, muito leves. Porque em Hong Kong, se você tem... Isso é outra coisa da China. Em Hong Kong, se você tem Covid, você é internado por lei. Você não escolhe para o hospital. Você vai para o hospital. Isso. Aí, então, no final, era um monte de gente que nem precisava estar lá. Enfim, e ninguém complicou, ninguém morreu, zero paciente morreu. Então, que a maioria das pessoas que pega Covid não vai ter nada. Quer dizer, nada de grave, né? Sim, né? Os 80% aí que a gente tem, né? Em particular, se pegar um perfil de pessoa mais jovem, ou num país onde testa todo mundo, você acaba fazendo mais diagnóstico, tem mais gente leve, se internar todo mundo, mas já não vai ter nada. Mas, enfim, eles tiveram esse efeito em carga viral e
alguns marcadores clínicos, assim, não tão importantes, mas frequência respiratória, oxigenação, essas coisas melhoraram, também sugerindo que existe um potencial para esse tipo de combinação. O que eu estou falando aqui não significa de jeito nenhum que a gente deve sair usando esse tipo de coisa na prática. Eu só estou Sim. pensando na perspectiva da pesquisa sempre, tá? Aham. Então, e nem necessariamente que esse é o caminho a seguir. Né? Por quê? Porque, primeiro, eu não sei se tem efeito clínico. Segundo, eu não tenho ainda muita informação se é seguro. E terceiro, um problema desse tipo de estudo é que você fala, tá bem, mesmo que eu tivesse certeza que tem efeito clínico positivo, eu não tenho, mas mesmo que eu tivesse, o que é que Sim. fez o efeito clínico? Se eu dei 3 drogas versus uma, se eu dei, se eu coloquei em cima do lopinavir e ritonavir, eu coloquei interferon e coloquei ribavirina, eu precisaria mesmo ter colocado essas duas? Só a ribavirina sozinha não teria sido suficiente? Só o interferon sozinho? Qual dessas duas que eu coloquei em cima teve efeito ou foram as duas que tiveram? E aí, É verdade. e é um desenho que não responde esse tipo de questão e é ruim você começar a expor as pessoas a um coquetel de remédio sem saber o que realmente precisa dali, porque nenhum Verdade. remédio é inócuo, né? Livre de Uhum. problemas. Mas, de qualquer jeito, é interessante. Assim aponta um caminho, que talvez o, o caminho esteja em você buscar combinações em que todos os elementos da combinação sejam efetivos e que juntos sejam melhores do que os elementos isolados. Isso é uma coisa que funcionou, por exemplo, no HIV, né? E Sim. funciona até hoje. Né? Quando a primeira droga que veio para HIV era a zidovudina, o AZT, ótimo, maravilhoso. Só que as pessoas continuavam ficando doentes e morrendo. Depois vieram mais outros nucleosídeos, e depois vieram os inibidores de protease, enfim. E com o coquetel, hoje virtualmente o HIV passou a AIDS passou a ser uma doença crônica. A gente, Verdade. embora você não cure, você também não, na maioria dos casos, você não, os pacientes não morrem por causa da Da AIDS, né? doença, Então, né? você É. controla. Sim. Então, talvez seja o caminho a seguir. E aí, dentro da, então, eu falei um pouquinho dos inibidores de protease. O atazanavir é uma outra molécula super promissora, porque ela é muito, mas muito mais potente do que o alopinavir e rotenavir in vitro. Então, isso é uma pesquisa de um grupo da Fiocruz, do Dr. Tiago Moreno Souza e outros colaboradores da Fiocruz aqui no Rio. Eles fizeram estudos muito bem realizados com várias etapas, testando o atazanavir, que é um inibidor de protease que já é usado para o HIV, que é mais bem tolerado que o lopinavir e ritonavir. O lopinavir e ritonavir não é tranquilo, é uma droga que tem seus efeitos adversos. Uhum. Principalmente diarreia e efeitos gastrointestinais podem ser muito importantes a ponto da pessoa não tolerar. E nesse estudo, eles testaram o atazanavir, é uma medicação mais bem tolerada do que o lopinavir e ritonavir, e in vitro, e ela in vitro, as concentrações que conseguem inibir o SARS-CoV-2, elas são da ordem de menos de 1 micromol por litro, comparação com 50, 60, quase 100 vezes menor a concentração que consegue inibir. Então, isso significa que o potencial de você ter um efeito biológico maior com as doses usuais do ser humano aumenta, né? Uhum. Mas a gente não tem teste ainda em seres humanos para atazanavir. E eu acho que agora o próximo passo, depois dessa pesquisa do grupo da Fiocruz, e é justamente isso que a gente está em parceria com o Dr. Tiago, com o Tiago Moreno Souza, é justamente o Dr. Fernando Boas, outros colegas da Fiocruz, para que a gente possa testar essa medicação. E, Sim. e assim, a ideia é... Existem outros ainda, existem outras moléculas, existe uma molécula... o Remdesivir é uma outra molécula. O Remdesivir ele atua na DNA polimerase. Então, o vírus, uma vez que ele entra na célula, ele vai produzir o RNA, vai replicar. Então, vai produzir cópias daquele RNA, e a enzima que faz isso é a RNA polimerase. E aí existem moléculas que são os análogos de nucleosídeos, que
que eles inibem, eles têm várias ações na RNA polimerase. Mas, basicamente, o que eles são? Eles são muito parecidos com os nucleosídeos, ou seja, com aquelas moléculas que o organismo usa para fazer o RNA. A citosina, a timidina, a uracila, aquelas moléculas que a gente aprendeu lá na farmacologia, e que formam o RNA. Então, você tem lá uma molécula que é parecidíssima com a citosina, com a timina, enfim. E aí, a RNA polimerase pega essa molécula como se ela fosse um nucleosídeo e incorpora na sequência do RNA. Algumas vezes isso faz com que iniba e trave a produção de RNA viral. No caso do Remdesivir, ou no caso do Favipiravir, é isso que acontece. Ou ribavirina. Outras vezes, como no caso de uma molécula chamada IDD2801, que ainda não tem nem nome comercial, o que acontece é o seguinte, ela entra no RNA viral e ela inibe a produção de RNA viral, mas mais do que isso, o que é produzido sai totalmente cheio de mutação. Então, faz um negócio chamado catástrofe genética. Ele começa a fazer uma sequência de mutação que vai se acumulando, e chega uma hora que o vírus fica absolutamente inviável de produção. E o que se espera é que ela não produza mutação no RNA humano. Tá? E os testes que foram feitos in vitro, foram feitos vários testes, tanto in vitro quanto em mamíferos. Ok. Então, essa molécula é uma das que eu acho assim, mais promissoras, porque ela passou por uma bateria rigorosa de testes pré-clínicos, de vários modelos in vitro, não só o modelo mais comum, células vero, que é a célula de rim de macaco, onde o vírus prolifera e tal, mas tem outros modelos, como epitélio respiratório humano, enfim, e ela funciona em todos. E funciona em todos a concentrações assim, a 0,15 micromol, ou seja, concentrações De ridiculamente fato, baixas. bastante promissora, né? Ridiculamente baixa e assim, mais potente que o Remdesivir in vitro. Tá? E não somente ela reduz a produção da RNA viral, mas o que produz o vírus que acaba sendo detectado é inviável, mormente inviável. E aí, o que você olha, uma outra coisa legal é a seguinte, o Remdesivir, ele é oral. Minto, o Remdesivir é intravenoso. O EDD 2801 é via oral. Então, é uma possibilidade de droga que você poderia utilizar num paciente numa doença mais precoce. Tudo que eu estou falando aqui não é para ser usado na prática clínica. Tá? Sim, são perspectivas, né? Nada. Hoje não tem nenhum remédio que a gente fala assim, isso funciona na prática clínica. O único que talvez funcione, mas ainda a gente não tem a publicação, é o Remdesivir. Alexandre, o que você acha, assim, né, falando um pouquinho agora disso, daquele documento ontem que coloca o tratamento, né, a possibilidade de tratamento de cloroquina em casos leves, né? Eu penso assim que a primeira coisa que eu queria fazer, o primeiro uma declaração de conflitos de interesses. Eu não tenho conflito de interesse, e eu queria dizer isso, não tenho conflito de interesse político, eu não tenho nenhuma uma preferência política, eu não tenho nada, assim, eu quero falar como pesquisador, eu não quero falar como... Esse é o nosso foco, né? Discutir do ponto de vista a primeira científico. coisa, isso, eu não quero, eu não tenho nada a favor, e não é que eu não tenha a favor, eu só não prefiro não eu, de verdade, assim, não tenho nenhuma manifestação a favor ou contra para fazer sobre decisões de gestores. Eu acho que a gente, assim, até para a gente poder ter um ambiente saudável, assim, para que a gente possa continuar fazendo ciência, cujo objetivo no final é o progresso. Sem dúvida. Porque eu penso assim que, o que eu penso no final é, as decisões que a gente toma sobre a saúde das pessoas e para beneficiar a saúde das pessoas, elas evoluíram, elas progrediram muito. Elas nos levaram a um progresso imenso. Sem dúvida. Apesar da catástrofe da
do que é hoje, está sendo, do que a gente está passando, se a gente olhar em retrospecto, há 102 anos atrás, calcula-se que foram 30 a 50 milhões de mortos. Assim, não é para minimizar o que está acontecendo hoje, é terrível o que está acontecendo hoje. Mas é só para dizer que a gente não deve chegar a nada perto do que foi aquilo. E isso Isso é para muito é dizer que da... daqui a 50 anos eu espero que a gente não chegue nada perto do que a gente está passando hoje. Isso E a assim gente por conquista diante. através da ciência, né? Exato. Então, assim, ciência e razão são fundamentais. É só isso que eu acho que é importante. Então, eu só acho que assim, a argumentação que a gente tem que utilizar para tomar decisões que são muito importantes para as pessoas que são as relativas à saúde precisa estar visceralmente ligada a uma questão e argumentos científicos, né? E nesse sentido, Sim, é importante que a gente se manifeste para dizer, puxa vida, ok, todo mundo quer que as pessoas fiquem cada vez melhores do que elas estão. Ninguém aceita que as pessoas fiquem doentes e faleçam, e a gente quer que as coisas melhorem. Só que para isso a gente de fato precisa continuar usando o que a gente vê que tem dado certo esses anos todos e acredita que é a racionalidade, a razão e a ciência, né? Então, nesse sentido, eu sem penso que dúvida. a gente precisa de fato buscar prioritariamente responder a questões que não estão bem decididas, e a questão, por exemplo, da hidroxicloroquina não está resolvida, e não é a única medicação, né? Não tem que focar toda a discussão na hidroxicloroquina. Sim, Pautar isso pelos dados que vêm da ciência mesmo, da pesquisa, né? Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito... Se por um lado, no mundo todo, isso não é o Brasil, no mundo todo a gente tem percebido uma exacerbação de uso de terapias que não tem ainda qualquer tipo de comprovação, e isso não se limita, né, a essa discussão de cloroquina, mas corticoide para sem pacientes dúvida. com COVID em várias fases, em várias doses. A gente não sabe se isso funciona, se pode beneficiar ou pode fazer mal para os Isso só se pacientes. consegue com estudos, né? Com a condução de estudos por pesquisadores que tenham E competência para isso, né? isso, imunomoduladores como tocilizumab, anticoagulantes, uma série de terapias que é fato que tem potencial de ser benéfico, mas que eu penso que a gente precisa ter uma abordagem sistemática e baseada na razão, na ciência, ao invés de sair usando indiscriminadamente, porque, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que a gente está expondo os pacientes a um risco desnecessário, e todo medicamento significa expor o paciente a um risco, Sim, maior ou sem menor. dúvida. Um anticoagulante talvez tenha mais risco do que um antiparasitário, mas todo medicamento, em alguns pacientes, ele vai produzir lesão. Pode Sim, ser poucos, podem ser mais, podem ser lesões mais graves, lesões mais leves, mas todos os medicamentos produzem algum tipo de lesão. Então, se você não sabe se vai ter benefício e tem certeza que você vai produzir algum tipo de evento adverso porque todo medicamento produz, é óbvio que assim a gente precisa ter uma abordagem baseada em ciência. Então, primeira coisa que eu penso que a gente não deveria usar indiscriminadamente a medicação é por isso. Mas o segundo ponto a partir do momento que você usa uma medicação fora do contexto da pesquisa, isso reflete uma falta de generosidade absurda, porque você concordo. não sabe se você está sendo beneficiado e está sendo bem tratado, mas certamente você não vai gerar nenhum tipo de informação que ajude a tratar quem vem depois, que pode ser o seu pai, sua mãe, seu filho, seu Sem tio, dúvida. seu familiar ou qualquer outro ser humano que a gente quer que seja bem tratado, né? E acho que essa perspectiva tem que estar bem clara. E acho que isso é uma coisa que pesquisadores e médicos e profissionais de saúde que sabem como é importante cuidar dos pacientes tem que ter bem claro e tem que entender que é fundamental ter esse casamento entre a boa assistência em saúde com a pesquisa. E que, Sem dúvida. e que essas coisas não andam separadas, que você não faz pesquisa só daquele jeito que a gente imagina no filme em É, laboratório com um monte de vidro e ratinho. Não é isso. Os tratamentos que eu estou recebendo hoje, que eu estou sendo medicado, eles são assim, eles são seguros e bons, porque eu sei que um paciente que veio atrás de mim foi generoso, entrou num trial e gerou essa informação. sem Então, dúvida.
Acho que isso é uma coisa importante da gente, sempre que ter oportunidade, divulgar, né, e falar. Não, excelente sua colocação. E assim, Alexandre, pensando num panorama daqui para frente, né? Quais são as perspectivas que você acredita que vão surgir para a gente sair dessa situação tão, digamos assim, aguda que a gente está vivenciando nesse momento? O que que é É, eu, importante a gente também empenhar e pensar em estudos para, né, daqui para frente contribuir aí com a ciência? eu penso assim que no curtíssimo prazo, do ponto de vista prático, a coisa mais importante que as pessoas podem fazer é seguir, é buscar o distanciamento, o isolamento social, porque essa é a única forma que a gente realmente tem no momento de evitar a propagação rápida e com isso conseguir ter pelo menos evitar que você tenha UTIs superlotadas e gente esperando fora da UTI, numa UPA, num local, ou mesmo fora, um local que não tenha condição de dar conta de um paciente grave. Sim, Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vê que tem histórias de sucesso e histórias que não são de tanto sucesso. O estado de Minas, onde vocês vivem, acho que vocês estão conseguindo ter um controle bom, os números ainda são razoáveis, boa parte dos sem estados do dúvida. sul do país conseguiram também, ou estão razoavelmente conseguindo. Alguns estados do sudeste, aqui São Paulo, a gente está no limite, assim, né, tem um número muito grande de casos, um número muito grande de óbitos, as UTIs estão no limite da lotação, vários locais do norte e nordeste também estão com situações extremamente graves. Então, isso acho que depende muito da, dos gestores, de convencer as pessoas e principalmente das próprias pessoas de, de acreditarem que Sim, elas próprias podem ser vetores, elas próprias podem ser agentes de uma coisa ruim, que é transferir uma doença de uma pessoa para outra. Se ela for uma pessoa de 18, 19 anos, 30 anos, provavelmente nada de mal realmente grave vai acontecer com elas, mas elas podem transferir o vírus para uma outra pessoa de 60, 70, 80 e essa sim pode falecer. sem dúvida. Essa é a primeira É um coisa do senso de curtíssimo prazo. coletividade, né, que a gente É, precisa é. pensar, né? E o segundo, assim, aí pensando do ponto de vista de pesquisa, né, eu acho que a prioridade mesmo é você ter a vacina. E eu acho que a gente nunca foi tão rápido assim para fazer pesquisas e para isso envolve várias frentes simultâneas. É, governos, governos aumentando a abertura, facilitando a aprovação de projetos via suas agências regulatórias e os comitês de ética em pesquisa, e comissões nacionais de ética em pesquisa, como é no Brasil, financiamento, né, doações de recursos de fontes que antes não Não era uma doavam, não doavam prioridade, tanto. né? A gente está tendo no nosso próprio país oportunidades muito interessantes, né? A JBS doando recurso, Itaú doando recurso, outras empresas muito grandes doando grandes. O Itaú doou US$ 1 bilhão de dólares para A pesquisa, a pesquisa. JBS acho que são 700 milhões. Pesquisa não, para Covid. É, Tá? que Mas, vai. ok, uma parte disso pode ser empregado em pesquisa, a mesma coisa, a JBS 700 milhões, então isso é bom, são alguns exemplos, mas tem vários, né? A sociedade toda está sendo mais generosa nesse aspecto. Então, vacinas acho que pode ser um grande caminho, mas pode ser que demore 6 meses, um ano e meio, já não sabe. Né? É, Outra frente mais a médio prazo, eu diria 2, 3 meses, a gente deve ter novidades, estudos, vários estudos mostrando que vários fármacos não funcionam, mas um ou outro estudo chegando e falando, está aqui alguma coisa. Remdesivir potencialmente funcione, a gente ainda não tem a publicação do estudo, mas pelo menos para o desfecho primário do estudo, que era o tempo até a recuperação, o resultado preliminar não foi visto ainda por pares nem nada, mas enfim, é o NIH americano que fez, a gente imagina que seja algo bem conduzido e é um efeito sim. positivo para o desfecho primário do trial, foi significativo,
houve uma redução de 15 para 11 dias no tempo que os pacientes se recuperam usando essa medicação, que é uma droga Esse é. intravenosa, tem um potencial interessante, é claro. Agora, quando que vai chegar no Brasil, qual que vai ser o custo, enfim, lembrar que isso São não vai outros ter, desdobramentos, né, que a gente tem são, por aí. é só para o paciente hospitalizado, né? Não é uma droga que vai ser para todo paciente, mas muito potencialmente vão surgir outros fármacos, outros antivirais aí pela frente. Sim. E, Alexandre, a gente tem uma pergunta aqui agora, né, deixa eu só ver se eu consigo enxergar, do Valdenir, que ele coloca se já existe alguma constatação de uma pessoa que foi contaminada, que não fez o tratamento e que pode vir a manifestar sintomas e ter Covid novamente. Acho que a pergunta aqui é mais se uma pessoa que já teve Covid pode ter Covid de novo. Isso, de novo. E eu estou É, entendendo aqui que ele fala do tratamento, porque tratamento a gente ainda não tem, né? é, acho que o primeiro ponto é esclarecer isso. A gente É, não existe um tratamento específico para Covid, pelo menos não até o existe disponível momento. no Brasil. Certamente não no Brasil, tá? Então, não cabe ainda a gente falar a pessoa tratou com uma droga específica ou não. Algumas pessoas até usam alguns fármacos, como a gente já comentou, Sim. hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, tocilizumab, ivermectina, zinco, etc, etc. Nada disso tem Evidência, né? evidência de que funciona, tá? Não quer dizer que não funciona, a gente só Sim. simplesmente está dizendo que a gente não sabe se funciona. Mas se uma pessoa que teve Covid pode no futuro vir a ter de novo, a gente ainda não sabe que a melhor resposta até onde o meu conhecimento chega provavelmente você não deve ter Covid de novo nos próximos semanas, meses, ou a maioria das pessoas não deve se contaminar de novo, isso é o mais provável que aconteça, mas não é certo que aconteça, a gente não tem certeza. Talvez no mais longo prazo, que se você realmente acaba tendo uma imunidade suficiente para te proteger no longo prazo, isso é mais incerto ainda. Tá? Isso a gente ainda realmente não sabe. É. E tem mais uma pergunta da Leandra que ela coloca em relação ao soro, aí ela não especifica que vem sendo estudado, se temos alguma resposta promissora. Eu penso que deve ser Leandra, né? Deve ser em relação ao Isso. plasma de convalescente. Então, as pessoas que tiveram a doença e que se curaram, elas desenvolvem uma resposta imunológica com maior ou menor grau de anticorpo. E, e aí uma possibilidade de tratamento é a administração desse plasma, Uhum. dessas pessoas que melhoraram para pacientes que estão com a doença. Existem alguns estudos em curso. O pessoal aqui de São Paulo, do Einstein, junto com o pessoal do CIRI e do HC, está fazendo um estudo sobre isso. Outros grupos, um grupo do Rio de Janeiro, liderado pelo Fernando Bosa na Fiocruz também, está prestes a iniciar um estudo randomizado com isso. A gente tem séries de casos sem grupo controle, sugerindo um potencial benefício, mas assim, o desenho do estudo não permite dizer se funciona. É possível que ajude, mas tem uma série de desafios aqui, tá? Aham. Primeiro desafio para que o soro, para que o plasma do convalescente, da pessoa que teve coronavírus, ele seja potencialmente útil, ele precisa ter uma capacidade de inibição viral in vitro razoavelmente alta. E não são todas as pessoas que se curaram que vai ter essa capacidade alta. Ou seja, não é qualquer pessoa que teve coronavírus que tem um plasma bom o suficiente para combater o vírus. Então, você tem um trabalho de detectar entre muitos doadores Quem é aquele que tem que o perfil, né? proporção de 30% a 40% deles pode ter um perfil para ser um bom doador. E isso demanda testes que eram muito complexos e caros de serem feitos, que levam dias para serem feitos,
que são testes muito artesanais, tá? Da parte de virologia. Esses Sim. colegas do Rio, eu tenho conversado com eles, isso não é a minha especialidade, eu vou tentar repetir aqui o que eu aprendi com eles, é que eles descobriram formas, ELISA, é, é, ensaio com ELISA, que é um ensaio laboratorial fácil, para você detectar um anticorpo específico do vírus em grandes concentrações. Isso facilitaria muito a identificação desses pacientes, baratearia muito o custo e a velocidade com que se conseguiria fazer essa seleção de doadores bons. Então, esse é um desafio que eu acho que está sendo bem encaminhado. E o segundo ponto é o doador também, a retirada do plasma, ela é razoavelmente, tem o seu, vamos dizer, o seu trabalho, o seu ônus, porque é plasmaférese, não é um procedimento tão barato, demora algum tempo para fazer. O doador tem que ser uma pessoa generosa para ficar lá vários minutos, horas fazendo a tal da plasmaférese. Aí você tem todas as questões de banco de sangue, de testar o plasma e tal, que custa razoavelmente caro. E, então, assim, é um tratamento que tem as suas limitações, vamos dizer, não é qualquer lugar que vai conseguir produzir plasma, e depois que você produz, para você ter a logística de transportar a plasma para outros locais não é tão fácil. Então, potencialmente não vai Sem ser um dúvida. tratamento que, primeiro, a gente ainda não sabe se funciona, e depois, se funcionar, A dificuldade a logística é dificuldade, a logística, importante, você não né? vai tornar isso um tratamento de, vamos dizer, uso muito limitado e caro. Sim. Tá? Ô Alexandre, então a última pergunta para encerrar, infelizmente, que o nosso tempo está acabando, a conversa está ótima, é da Ângela, que ela está perguntando por que que os testes rápidos, eles estão dando muito falso positivo. Hum. Ângela, eu não tenho certeza que eu vou saber responder bem essa questão. Eu não sou um super especialista nisso. De qualquer forma, mesmo o teste PCR convencional que a gente usa, ele é um exame bem limitado. O próprio PCR, né, o exame que a gente faz de amplificação do DNA viral, a PCR, as estimativas que a gente tem de falso De positivo falso, estão na casa dos 37%. Então, mais ou menos uma a cada 3 vezes que você faz o teste, mesmo que você tenha a doença, o teste vai dar negativo. Principalmente nos primeiros dias da doença, no primeiro, segundo dia, e depois, mais tardio, assim, quando a viremia, os níveis de vírus começam, a carga viral começa a baixar. Então, esse pode ser um problema. Em relação aos testes baseados em imunoglobulina, em resposta imunológica, eu não tenho certeza, porque eu não sei, eu não saberia dizer as razões pelas quais os testes são mais frequentemente falso negativo. Talvez porque a resposta imune de algumas pessoas não aconteça rápido, ou não seja em níveis altos suficientes de anticorpo para para ser detecção, detectado, né? mas eu não tenho certeza. Ô, Alexandre, eu queria te agradecer muito, foi assim excelente. Agradecer a sua disponibilidade. Eu sei como que o seu tempo está escasso, né? Você tem trabalhado incessantemente aí. Te dar os parabéns por tudo que você já desenvolve, que tem desenvolvido com essa questão da Covid, né? E te agradecer muito. E é um prazer para a gente contar com a sua participação e a sua parceria aqui na UFMG. Então, eu que agradeço e agradeço bastante, Andresa, o convite. E, e falar também, em nome do grupo, né, da coalizão, agradecer a todos os colegas das instituições que estão conduzindo a coalizão. São, como eu te falei, são vários hospitais que estão coordenando esse projeto. O Einstein, o Círio, o Oswaldo Cruz, o Moinho de Vento, o nosso hospital aqui, o HCOR, DP, Sim, a BCRI, o BRICNET. E mais do que isso, várias outras instituições e colegas dessas instituições, são dezenas delas que estão participando dos estudos, estão ralando muito, assim, trabalhando muito, porque além de todo você ter mundo. que cuidar dos pacientes graves, ter essa, esse empenho, sabe? Porque dá muito mais trabalho fazer pesquisa do que não fazer. É Sem muito mais dúvida. fácil você falar assim, prescreve o medicamento sem mandar para o comitê, sem escrever um protocolo, sem mandar para o comitê de ética em pesquisa, sem pedir consentimento,
sem colher Sem dados, sem dúvida. saber se vai ter ou não vai ter evento adverso, sem gerar informação de verdade para cuidar das pessoas, é muito mais fácil. Mas essas pessoas que são os pesquisadores da coalizão e os pacientes, né, que topam participar porque são generosos e sabem que eles podem ser bem tratados, mas que vão ajudar a cuidar dos próximos pacientes, é que eu